Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quill Podcast. Nesse episódio a gente vai estar acompanhando o terceiro capítulo do mangá de Kimetsu no Yaiba e o que aconteceu no primeiro e segundo capítulo, né? Bom, antes disso eu vou me apresentar, meu nome é William. A gente está acompanhando aqui nesse podcast o mangá de Kimetsu no Yaiba e sim, a gente vai estar falando a respeito de mangás, animes, principalmente mangás por enquanto, porque é aonde que eu estou, é o que eu estou acompanhando, né? Eu assisto animes frequentemente, mas eu estou iniciando nos mangás agora. Então passo o anime da temporada e eu vou lá no mangá e confiro, né, o que tem de diferente no mangá e no anime. E aqui a gente está acompanhando do início o mangá de Kimetsu no Yaiba. Então, muito bem-vindo. Se você não conhece, né, a gente, você pode estar procurando a gente lá no Facebook, no Quill Podcast. É só acessar lá na barra de pesquisa. Você vai estar encontrando a nossa página lá. Você pode acessar o link lá para apoiar o podcast, tá? Se você puder, claro. E curte, compartilha, comenta o que você está achando a respeito do mangá ou aqui do podcast, o que pode ser melhorado e tal. A sua sugestão é muito bem-vinda. Então vamos lá. O que aconteceu no segundo capítulo, né? Para a gente saber o que está acontecendo na história e tal. Bom, no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, o caçador de demônios não matou a irmã do Tanjiro. E aí ele fala para o Tanjiro ir procurar um velho, né? Que mora lá no Monte Sagiri. Então ele teria que sair de lá da sua casa, que era bem mais longe e tal, que era um outro lugar, né? Além desse monte. E aí ele iria procurar esse senhor que mora no Monte Sagiri. E ele só falou isso pro Tanjiro, e o Tanjiro assim se despediu do caçador. Quer dizer, o caçador, tanto é que o caçador sumiu do nada, né? Nem uma palavra, só falou para ele que era para ele chegar nesse senhor e falou que o Tomioka Gil tinha enviado ele. Tá, aí começou no segundo capítulo, o Tanjiro indo para lá, ele encontra um casal de camponeses e ele pede para eles uma cesta. E aí ele pedindo para eles uma cesta, ele insiste que queria pagar por uma cesta, era uma cesta velha e tal, pediu para eles um pouco de bambu e palha para consertar a cesta e eles falaram que podiam e tal, e ele insistiu que queria pagar, e aí pagou e foi embora para encontrar Nezuko. Aí ele encontra Nezuko numa caverna, que ela tinha cavado até um buraco para tentar se proteger do sol, e aí ele fala para ela entrar na cesta, ela entra na cesta, e aí é uma curiosidade que a Nezuko ela tem o poder de transformar o seu corpo, né? Tanto crescer quanto diminuir o seu corpo. E aí ela diminuiu o seu corpo, entrou na cesta e eles foram embora. Ele pede informação no caminho para onde que era esse lugar, né? E aí o pessoal fala para ele tomar cuidado, que era perigoso. E ele seguindo o caminho, já era de noite, ele encontra um santuário. Ele se encontrar esse santuário, ele achou que tinha alguém lá, porque as luzes estavam acesas, e ele acaba sentindo um cheiro de sangue. E ele acha que, por ter alguém ferido e tal, que alguém tinha machucado. Só que ao ele abrir, né, a porta do santuário, tinha um demônio lá, e mais 3 pessoas que estavam mortas, e o demônio devorando uma dessas pessoas. E aí a Nezuko, junto com ele, acaba vendo aquela cena e acaba salivando, né, babando, porque por ver uns seres humanos ali mortos e sendo devorados. Aí o demônio ele ataca o Tanjiro, e aí o Tanjiro se defende com o machado, corta o demônio, mas o demônio fala que aquilo não seria nada e se regenera rapidamente e tal. E aí até uma parte engraçada que ali que no momento que ele está por cima do Tanjiro e preste a devorar ele, a Nezuko simplesmente chega
rapidamente perto dele e dá uma bicuda na cabeça dele, que a cabeça dele sai voando. E aí, até o Tanjiro fica impressionado com aquilo. Bom, aí o demônio não morre, né? Surpreendentemente ele não morre, depois de ter a cabeça arrancada pela Nezuko, e o corpo dele continua vivo. Então o corpo ataca a Nezuko e o Tanjiro vai para cima para ajudar a Nezuko, só que nesse mesmo momento a cabeça do demônio vai para cima do Tanjiro. E aí o Tanjiro ataca com o machado, o demônio morde o machado e o Tanjiro dá uma cabeçada no demônio. E aí o demônio ele continua relutando. E aí o Tanjiro prende ele numa árvore, né? Lança um machado junto com a cabeça dele, que a cabeça dele tinha até criado braços, e prende e consegue prender ele na árvore. E aí o Tanjiro, para tentar salvar a sua irmã, né, que o corpo do demônio ainda estava atacando ela, ele pula no corpo do demônio e assim os dois juntos eles estão indo em direção a um penhasco, e aí os dois iriam cair juntos. Aí a Nezuko pega o Tanjiro pelo braço e assim ele não cai, mas o demônio cai. E aí nele cair do penhasco, a cabeça que estava presa na árvore grita e perde consciência. E aí nesse momento o Tanjiro ele vai para finalizar o demônio. Só que aí ele vai finalizar o demônio com apenas uma faca, né? Aí no momento que ele vai finalizar o demônio, aparece um velho atrás dele, vestido de uma máscara, falando para ele que aquela coisa pequena não seria o suficiente para acabar com ele. Bom, e aí encerra o segundo capítulo, né? Então a gente viu que o Tanjiro no caminho ele encontra um demônio e lutando contra esse demônio ele consegue de uma certa forma, entre aspas, derrotar ele, né? Porque o demônio fica inconsciente lá, então ele não deu o golpe final nele, mas ficou lá, preso na árvore. Bom, e aí a gente vai para o terceiro capítulo, né? No terceiro capítulo, deixa eu ver se eu acho o título aqui. Bom, eu não consigo ver o título aqui, parece que é Doadores, mas eu acho que não. Não, aqui não aparece o título não, mas tudo bem, a gente vai dar início aqui no terceiro capítulo. Tá, então vamos lá pessoal, o terceiro capítulo aparece um corvo, né, entregando uma mensagem para o velho. O velho se chama Urokodaki Sakonji. E aí o corvo fala para ele que ele passa para ele a mensagem, né? A mensagem diz o seguinte: enviei até você um jovem que deseja se tornar um matador de demônios. Ele, desarmado, teve a coragem de me desafiar, e a sua família foi massacrada por um demônio. Sua irmã mais nova se transformou em um demônio. Até o momento parece que ela não vai atacar nenhum ser humano. Eu sinto algo bem diferente nesses dois. Como você particularmente o menino tem um bom olfato. Há uma chance dele ser capaz de fazer uma importante descoberta e deixar um legado. Em qualquer caso, eu espero que você o treine. Eu percebo quão descarado e egoísta é o meu pedido, então eu espero que você me perdoe por isso. Eu estou esperando pelo melhor a sua ajuda nessa empreitada. Eu lhe suplico atenciosamente, Tomioka Gil. Então aí o Tomioka ele faz o pedido ao Senhor, né, através de uma mensagem que é enviada para o corvo. E aí passou dessa parte, volta para o Tanjiro de novo, né? Ele lá no momento que ele vai para finalizá-lo, ele se pergunta como que ele deve finalizá-lo. E aí aparece o velho, né?
O Tângero pergunta para ele como deve finalizá-lo. E aí o velho responde para ele: e você ainda pergunta? Você não consegue pensar por si mesmo? E aí o Tângero ele pega uma pedra, né, querendo esmagar a cabeça do demônio que estava lá preso na árvore. Mas aí ele pensa, né, que o demônio vai sofrer e que ele teria que acabar com aquilo muito rápido, e o Senhor está lá observando ele enquanto ele pensa numa maneira de acabar com o demônio. E aí o Senhor ele percebe, né, que o Tângelo ele é tão gentil que está pensando uma maneira de matar o demônio para uma forma que ele não sofra. Então, pela simpatia que ele tem com o demônio, e aí o Senhor fala que esse menino ele não ia conseguir, né? E aí o demônio que estava inconsciente lá na árvore, preso na árvore, ele acorda e dizendo que ele não estava se sentindo bem, que o corpo dele tinha sido destruído. E aí o Tângero fala que ele tinha perdido muito tempo, que o sol já ia nascer. E aí por isso o demônio ele é desintegrado pelo sol. Então passou tanto tempo enquanto o Tângero estava pensando uma maneira de dar um fim no demônio. E aí acaba amanhecendo e o demônio é destruído pelo sol. E ele se desintegrou ao ter o contato com a luz solar. E aí o Tângero não precisou dar o golpe final. Aí o Senhor que estava lá enterra, né, os corpos que tinham ficado ali depois do demônio ter matado eles. E aí o Tângero ele pensa, né, que o velho estava lá dando àquelas pessoas um enterro apropriado, e o velho se apresenta para ele dizendo que ele era o Orokodaki Sakonji, e dizendo que ele, perguntando para ele que, não perguntando, mas ele falou para o Tângero que ele suponha que ele seja o menino que o Gil falou. E aí o Tângero se apresenta dizendo que sim, ele é o Kama do Tângero, e a irmã dele se chama Nezuko. Aí o velho chama ele, né, Tângero, o que você fará se a sua irmã decidir se alimentar de um ser humano? Pergunta para ele, né? E aí ele bate no Tângero, dá um tapão no rosto do Tângero e fala pro Tângero que o Tângero ele hesita demais, que ele é lento para decidir as coisas, que ele não conseguiria terminar, né, com o demônio antes do amanhecer. E ele demorou para responder a pergunta dele, que ele carece de determinação. E o Tângero assustado, e ele ainda continua falando que a irmã dele, se a irmã dele comer alguém, que ele precisaria fazer duas coisas: matá-la, né, e depois cometer seppuku, né, que seria a pessoa se matar, né, pegar uma espada e enfiar na sua própria barriga, que isso é um ritual suicida lá no Japão, né, na época lá dos samurais, que significa literalmente cortar a barriga ou cortar o estômago. E aí o velho começa a falar com o Tângero, né, que ele deve enraizar o coração dele para que algo como aquilo não deva acontecer, para não deixar a irmã dele tirar a vida de um inocente, que isso não poderia acontecer. E que se ele estava entendendo o que ele estava falando, e o Tângero na mesma hora grita respondendo que sim. E aí o Senhor diz para ele que ia testar ele para saber
se ele tem o que é preciso para ser um matador de demônios. E aí falou para ele pegar a irmã dele e ir com ele. E aí o velho corre na frente, o Tanjiro acompanhando ele, né? No caminho, o Tanjiro fala que ele é muito rápido, que se pergunta quantos anos esse cara tem, como diabos ele conseguia silenciar os seus passos. Então o Senhor ele corre tão rápido e de uma forma bem silenciosa. E aí o Tanjiro fala com a Nezuko pedindo desculpa para ela por essa angustiante viagem, né, para ela aguentar. E aí ele diz que ela já sofreu tanto. E aí ele começa a relembrar, né, da imagem da Nezuko antes dela ser transformada num demônio. E ela lá costurando, estava na sua lembrança, ela estava costurando um kimono. E aí ele fala para ela, né, nossa, você está costurando um velho kimono novamente? Nós vamos ter que comprar um novo. E ela diz para ele que não precisa, que está tudo bem, que ela realmente gostava daquele kimono. E, em vez disso, para ele usar o dinheiro dele para comprar um pouco mais de comida. E aí o Tanjiro ele volta em si, né? Fala que vai transformar ela de volta em um ser humano e que o dia ele ia comprar um lindo kimono para ela. E tudo que ele não podia fazer pelos outros, ele ia fazer para ela, né, para sua irmã. E aí eles chegam na casa do velho, e aí o Tanjiro pergunta, e agora? Será que eu passei no teste? E aí o velho fala que o teste começa agora. Que ele terá que caminhar através da montanha. E aí o Tanjiro reclama que as pernas dele estavam cansadas, que mal conseguia senti-las e que a cabeça dele estava girando. Isso depois dele caminhar na montanha, né? E aí o velho responde para ele que esse é o objetivo de chegar na casa dele do sopé da montanha, que dessa vez ele não ia esperar até o amanhecer. E aí o Tanjiro fala para ele que se era isso tudo, que ele deve estar achando que ele ia ficar perdido naquele espesso nevoeiro. Então na montanha ela estava com um nevoeiro, né, bem forte. E aí a missão do Tanjiro seria voltar para a casa do Senhor antes do amanhecer. E aí ele começa a observar, né, que seria fácil com o olfato dele, que ele já tinha memorizado o odor do velho, Orokodaki. E aí que ele ia fazer? Ele ia conseguir encontrar o velho, mesmo dele ter desaparecido, que mesmo ele fugindo do campo de visão do Tanjiro, ele ia encontrar o caminho. E aí o Tanjiro ele esbarra numa corda, e essa corda era uma armadilha que lança várias pedras em sua direção. E aí as pedras acertam ele. E aí ele até diz, né, que essas rochas elas vieram na direção dele e ele nem tinha percebido. E aí ele dá um passo para trás e aí ele cai num buraco que era outra armadilha. E aí ele reclama, né, que existe várias armadilhas por lá, e ele sai do buraco e acaba pisando em outra armadilha, e essa vez é um tronco que vem em sua direção e acerta ele pelas costas. E aí ele reclama que isso é ruim, que nesse ritmo as armadilhas iriam manter ele ocupado até o amanhecer. E aí na própria montanha
é difícil para ele respirar, que o ar é muito fino, né? E que era por isso, né? Por o ar ser muito fino, ele estava com dificuldade de respirar. Provavelmente ele poderia até desmaiar, e que a dificuldade seria as grandes armadilhas. E ele começa a sentir o odor, né, do cheiro, que dessa forma ele poderia conseguir desviar das armadilhas. Então, para evitar todas as armadilhas, ele teria que sentir o odor, né, nas armadilhas, que ele precisava se adaptar rapidamente a elas. E aí, enquanto ele está lá lutando contra as armadilhas para tentar passar por elas, para conseguir chegar na casa do velho lá antes do amanhecer, enquanto isso a Nezuko está lá na casa do velho dormindo. E aí o Tanjiro chega. No momento que o velho está lá cobrindo a Nezuko, que estava dormindo, o Tanjiro chega dizendo que conseguiu. E aí o velho vê, né, o Tanjiro todo sujo. Ele tá ofegante. E aí o velho fala para ele que reconhece as habilidades do Tanjiro. Então, no terceiro capítulo, o Tanjiro ele passa pelo teste, né, pelo velho lá da montanha, né, que seria subir a montanha e descer e chegar até a casa do velho antes do amanhecer. Então ele enfrenta armadilhas e de certa forma ele consegue escapar delas. Ele é pego em algumas, mas depois ele começa a se adaptar e percebe que através do olfato ele conseguiria desviar de todas elas. E assim ele chega antes do amanhecer na casa do velho e é reconhecido pelo velho. E aí, pessoal, a gente encerra aqui o terceiro capítulo. No próximo episódio daqui do Quill Podcast, a gente segue para o quarto capítulo. E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão curtindo a obra? Vocês estão gostando de como está sendo aqui narrada a história? Comenta para mim saber o que pode ser melhorado e tal. Bom, o que eu estou achando? Eu estou achando assim que essa é uma fase importante para o personagem, né? Para ele tá começando seu treinamento para ele se tornar um matador de demônios, e a forma que ele tem para assim meio que vingar, né? Eu acho que aqui a história dele não é tanto de vingança, né? É mais uma forma que ele encontra de justiça, né? Além dele querer procurar uma forma de salvar a irmã dele para tornar ela normal de novo, é meio que uma justiça e não uma vingança. É uma vingança, acho que seria muito rasa aqui para o personagem, porque sim, a família dele foi massacrada, mas ele não teria o poder suficiente para conseguir a sua vingança. É o que dá a entender. E aí a gente vai seguir a história, é o começo da história, né? Agora é a parte do desenvolvimento do personagem que a gente vai estar acompanhando. Sim, é uma parte importante. Então a gente se vê no próximo episódio. Então eu peço você para nos procurar lá no Facebook, procura lá Quill Podcast. Se você quer apoiar esse projeto, esse podcast, você acessa lá o link lá do Apoia-se, tá? Eu conto com vocês. Então muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.